O anticoncepcional ele deve ser separado imediatamente antes da tentativa de engravidar. A maioria dos anticoncepcionais, 2 a 3 semanas, 15 a 21 dias, a paciente já está restabelecida a ovulação. É lógico que depende do anticoncepcional, a paciente tem que perguntar e consultar o seu médico antes, que ele pode ser um pouquinho variável. A paciente e o seu acompanhante tem que fazer uma avaliação médica antes e nessa avaliação médica, uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, triar os exames que devem ser feitos. Exames de glicemia, exames para hipertensão, exames de doenças sexualmente transmissíveis, exames de imagem, uma avaliação prévia antes do médico e ele vai triar os exames que essa paciente precisa fazer, que esse casal precisa fazer. O protocolo do ácido fólico é para prevenir doenças no concepto no recém-nascido, no filho. O ácido fólico ele tem que ser tomado antes da gestação e acompanhar essa reposição de ácido fólico, esse suplemento de ácido fólico durante o início da gestação. Tem que ser consultado o médico, paciente antes da gestação, e o médico que vai orientar até quando tomar durante a gestação e quando suspender. A síndrome do ovário policístico, ela não é uma doença, ela é uma característica genética que ela pode formar uma patologia que a paciente é uma síndrome anovulatória, ela vai ovular um pouco menos que a paciente normal. Isso não impede ela de engravidar, isso pode dificultar um pouco ela engravidar e para isso tem tratamento eficaz para ela conseguir engravidar. Então a paciente tem que procurar o seu ginecologista antes, ver se ela faz parte dessa síndrome e começar o tratamento num planejamento de uma gestação precoce. Existem vários fatores que denominam uma gestação de risco, tanto os fatores hereditários e genéticos, quanto os fatores adquiridos pela paciente. Por exemplo, seu perfil físico, doenças pré-existentes ou doenças que ela pode adquirir durante a gestação. Os riscos de uma gestação tardia, principalmente, doenças cromossômicas do feto. Por exemplo, a síndrome de Down. Outras patologias, que são hipertensão e diabetes, por exemplo, elas são doenças preveníveis, tanto antes da gestação quanto durante a gestação, através de uma alimentação saudável e de exercícios físicos durante a gestação. Um aborto espontâneo não influencia numa futura gestação. O problema do aborto é quando ele vira um aborto de repetição. A paciente que tem 2 ou mais abortos, ela pode influenciar na capacidade de uma nova gestação. A endometriose é uma doença muito frequente nos dias de hoje e ela é uma das causas de infertilidade. Não necessariamente. Uma paciente com endometriose, ela pode engravidar se ela não tiver a obstrução da tuba uterina. E mesmo se ela tiver a obstrução da tuba uterina, existe tratamento para isso. Então essa paciente, ela tem que procurar o médico ginecologista dela, avaliar o grau dessa endometriose e ver o tratamento necessário para ela poder engravidar. O momento ideal para engravidar, ele vai depender da situação do casal. Não existe uma idade ideal para engravidar. Existem idades que têm mais ou menos riscos. O planejamento familiar depende muito da conversa do ginecologista da paciente e dela com o marido dela e estabelecer o momento ideal da gestação. A infecção urinária não atrapalha na tentativa de gestação, de engravidar para a mulher. O que ela vai atrapalhar é durante a gestação, aumentando o risco da gestação. Por exemplo, de trabalho de parto prematuro. O câncer de mama, a doença câncer de mama, não atrapalha de maneira alguma a fertilidade da paciente. O que atrapalha é o tratamento
de acordo com o tipo de câncer e o grau de estadiamento que você tem. Se você tiver que fazer um tratamento quimioterápico, por exemplo, ele vai suspender durante um espaço de tempo ou definitivamente a capacidade dela engravidar. Antidepressivos em si não afetam a fertilidade. Agora a paciente ela tem que procurar o seu ginecologista e o seu psiquiatra para ver a possibilidade de manter esse antidepressivo durante a gestação. A obesidade pode influenciar na fertilidade, principalmente porque a paciente pode ter uma síndrome anovulatória semelhante à síndrome do ovário policístico, que influencia na sua capacidade de engravidar. Diabetes gestacional é uma síndrome de resistência à insulina que a paciente desenvolve durante a gestação. Essa síndrome ela pode influenciar no crescimento e no desenvolvimento do concepto e ela pode ser diagnosticada até previamente à gestação. Então a paciente ela tem que procurar o seu ginecologista, triar se ela pode ter esse risco aumentado ou não, fazer exames prévios e um exame mais acurado durante a gestação para o diagnóstico precoce da diabetes gestacional. Exercícios físicos, assim como levar uma vida saudável, influenciam e ajudam na paciente na capacidade de engravidar. O ideal, uma paciente que está planejando uma gestação, é procurar um médico antes para ela estabelecer o tipo de exercício físico que ela pode fazer e, inclusive, manter esse exercício físico de acordo com a gestação. Logicamente, avaliando se uma gestação tem risco ou não tem risco e se pode ou se não pode manter esse exercício físico. O histórico familiar é diretamente relacionado na gestação. Histórico familiar de diabetes, de hipertensão, de gemelaridade, de miomatose uterina, de endometriose são diretamente relacionados a uma gestação, tanto na capacidade de engravidar quanto em risco, fatores de risco durante a gestação. Existem diversas medicações que devem ser suspeitas antes e durante a gestação. Essas medicações elas têm que ser avaliadas pelo ginecologista da paciente, pelo obstetra da paciente, e ele avaliar a necessidade de trocar a medicação ou suspender a medicação antes da gestação. Alimentos que ajudam a engravidar, eu acho que cai na fase de mitos durante a gestação. A vida saudável e uma alimentação saudável com certeza ajuda a capacidade de gestação. Alguns alimentos específicos que aumentam é meio difícil de definir hoje em dia. A importância da mulher, do casal procurar o ginecologista é justamente triar os riscos que ela pode ter antes, durante e depois da gestação, a fim de garantir uma gestação o mais segura e sadia possível.